Bora estudar então o livro de Esther? Pegue sua Bíblia, abra no livro de Esther e vem comigo nesse vídeo. Vamos lá então, pegue sua Bíblia, entre no livro de Esther, iniciaremos pelo capítulo 1. A rainha Vasti desafia então o rei Xerxes, tá? Xerxes é uma tradução do grego que do hebraico vem com Kahrajacha. Esse é um nome hebraico que foi traduzido para o grego como Xerxes, tá? Então foi no terceiro ano do reinado de Xerxes como rei da Pérsia que o rei fez um banquete para os seus oficiais, seus servidores, seus sátrapas, os governadores, né? E todo o magistrado, todas essas pessoas da alta cúpula. E essa festa durou nada mais nada menos do que 6 meses. Após esses 6 meses, o rei também deu uma festa também para o povo. E essa festa durou 1 semana. Então, nessa festa e nesse palácio, havia tudo que era possível aos meros mortais, né? Então, bebida à vontade, vinho à vontade, os copos eram de ouro, tudo que o rei mostrou ali àquelas pessoas era o luxo, o esplendor de tudo aquilo que ele possuía, justamente para mostrar poder, né? Justamente para mostrar àquelas pessoas que ele tinha condições de tudo aquilo, né? E também oferecer uma festa durante 6 meses, você tinha que ter recursos para que pudesse bancar tudo isso. Então o rei Xerxes pôde fazer durante 6 meses essa festa e durante 1 semana para o povo. O rei Xerxes ele dominava ali 127 províncias que iam da Etiópia até a Índia. Era uma região de larga escala. Tá? Ele governava toda aquela região ali do Oriente Médio e todos os sátrapas, né, como traduzido como governadores, essas pessoas que ficavam a cargo do rei para que pudesse cuidar daquela região, né? Pessoas influentes, muitas vezes daquelas nações, cuidavam ali daquelas regiões ali para o rei persa. No 7º dia de banquete, o rei já havia bebido bastante vinho e estava muito alegre, né? Obviamente. Então ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Tá? O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Vale lembrar que a rainha Vasti também estava dando uma festa também para as mulheres. Ela estava em outra comemoração com outras mulheres e o rei ao seu modo. Né? Então, quando o rei chama os seus eunucos e pede para que a rainha Vasti viesse a se apresentar, né, ali no palácio, junto com todas aquelas pessoas, e viesse somente com a coroa na cabeça. O que a gente pode deduzir? Que talvez ele tenha bebido muito, obviamente, né, tenha bebido muito, tenha se alegrado. O texto é muito claro dizer que ele já estava alegre, e talvez ele pedisse para que ela viesse somente com a rainha, com a coroa na cabeça. Será que foi isso? Será que ele chegou a esse ponto de querer mostrar aquelas pessoas que a rainha pudesse mostrar toda a sua beleza somente com a coroa? Eu digo totalmente nua, somente com a coroa. Será que talvez seja esse o pedido do rei Xerxes? Bom, o texto não dá margem para essa interpretação, tá? Mas o que diz é que o rei solicitou para que ela viesse somente com a coroa, né, de rainha na cabeça. Só que a rainha ela não atendeu ao pedido do rei. Só que o rei ficou muito chateado com isso, porque o rei tinha dado uma ordem, e uma ordem do rei ela não pode voltar atrás. Ainda mais quando ele tinha os seus conselheiros, pessoas que aconselhavam o rei nas suas decisões. Isso é muito importante. Antes de tomar qualquer decisão, o rei sempre consultava o quê? Os seus conselheiros. Então mandou chamar os seus conselheiros e pediu conselhos, né, sobre a situação em que Vasti havia decidido fazer com o rei. Havia um homem chamado Memucã, um dos conselheiros ali do rei, que o rei ele deu a ideia de que o rei tomasse essa decisão. Vamos ler então o livro de Esther, do capítulo 1, dos versículos 16 ao 22.
Aí Memucã disse ao rei e aos seus ministros: O que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do reino. Pois, quando em todo o reino as mulheres souberem do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos, e vão dizer: O rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti, e ela não foi. Hoje mesmo, continuou Memucã, as mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber do que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão os seus maridos, e os maridos ficarão zangados com suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso nos livros das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei for anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres tratarão com respeito os seus maridos, sejam ricos ou pobres. O rei e os seus ministros gostaram da ideia, e ele fez com que Memucã tinha sugerido. Ele enviou cartas a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe de sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Decisões importantes, tomadas em um momento de euforia, de alegria, causados por bebidas, podem comprometer toda uma reputação. Vejam que o rei optou pela medida mais drástica, mas mal os conselheiros sabiam que estavam prevalecendo alguém que salvaria o povo judeu da morte. Você sabia que no livro de Esther não é mencionado o nome de Deus em nenhum momento? Deus aqui esconde sua face. É isso mesmo. Você pode pegar o seu livro de Esther, a Bíblia, e no livro de Esther você pode comprovar que não há em nenhum momento a menção do nome de Deus. Tá? Eu vou detalhar com mais detalhes durante esse nosso estudo, porque Deus ele ofuscou a sua face perante os teus filhos. Mas isso não nos diz que ele não estava agindo ali com esse povo. Então, às vezes, nós vemos a mão de Deus agindo justamente nessa situação, onde endureceu o coração da rainha Vasti para que ela não fosse à presença do rei, descumprisse uma ordem do rei. E nós vemos, por um outro lado, os homens tentando criarem leis, decretos, para que assim pudesse ser mantido a palavra do rei. Bom, vamos seguindo aqui então o nosso estudo, partiremos para o nosso segundo capítulo.